RTP2, culta e adulta. É a história de um homem confrontado com o seu destino. Dentro de poucas horas será um rebelde, um proscrito. Torna-se fora da lei, quase desertor, depois de se ter regido toda a vida pela disciplina militar. Depois de ser general e ministro do Governo da República. A 16 de junho, tem de tomar a decisão mais difícil da sua vida. No dia seguinte, de Gaulle voa para Londres, rompendo com o governo legal para enfrentar um desafio incrível. Recusar a derrota e levar a cabo, desprovido de tudo e quase sem apoios, a reconquista da França. Como é que este general, a título provisório, subsecretário de Estado de missionário, fugitivo e não tarda condenado à morte, resolve ter o gesto que lhe permitirá encarnar toda uma nação? Como se tornou ele o último recurso da França em guerra? Charles de Gaulle. Poucos nomes na história de França ressoam mais forte do que ele. Raras são as personagens que imprimiram uma marca tão profunda no país como ele. Conhecemos a sua lenda. A do homem que sozinho e contra todos se recusou a vergar perante a barbárie nazi e conduziu com uma determinação jamais desmentida a França livre à vitória final. Todos retivemos na cabeça o apelo que ele lançou na rádio de Londres a 18 de junho de 1940 e que repetiu incessantemente nos dias seguintes. Les Français libres n'acceptent pas cette défaite. Este apelo, que viria a mudar o rumo da história e fazer de um general obscuro uma das maiores figuras do século XX, só foi feito em desespero de causa e porque o governo de que ele, de Gaulle, fazia parte, preparava-se para se submeter às imposições do inimigo. Jogou-se tudo em poucos dias. Até mesmo em poucas horas. Dias de caos durante os quais se jogou o destino da guerra. Guerra que dura desde 3 de setembro de 1939, há mais de 9 meses. Mas durante os primeiros meses do conflito, os combates limitaram-se a escaramuças entre postos avançados. E bruscamente, Hitler passou ao ataque. Nesse dia, o exército alemão, a Wehrmacht, desfere contra os Países Baixos e a Bélgica uma grande ofensiva de novo tipo que baralha os planos dos aliados. Primeiro, um bombardeamento aéreo intenso com o objetivo de desorganizar as linhas de defesa. Depois, uma chusma de carros de assalto rompe a toda a velocidade vários pontos da linha da frente. E por essas brechas abertas pelos panzers, precipitam-se os regimentos de infantaria com o intuito de cercar e reduzir os pontos da resistência. É Blitzkrieg, guerra relâmpago. Os exércitos belga, britânico e francês ficam aturdidos pela violência do embate e a rapidez do avanço alemão. Em pouco mais de uma semana, os alemães encurralam 1 milhão de franceses e britânicos nas imediações de Dunkerque. A 26 de maio, as tropas inglesas começam a sua evacuação, que se completa a 3 de junho. A 6 de junho, a Bélgica capitula. A seguir cai Lille. E depois o Somme. Lyon e Marselha foram bombardeadas. A 9, os alemães chegam a Rouen.
A 10 declara-se Paris cidade aberta. A Batalha de França já não pode ser ganha. As opções dos dirigentes franceses resumem-se a uma alternativa tragicamente simples. Ou se rendem, ou prosseguem os combates. Duas posturas encarnadas por dois homens que ainda dirigem o governo agonizante. O presidente do Conselho, Paul Reynaud, e o seu vice-presidente, o marechal Philippe Pétain. On emmènera le gouvernement à Alger Dans 30 ans, Quando Reynaud, um mês antes, chama Pétain à vice-presidência do Conselho, era com o intuito de ele, a seu lado, constituir uma união nacional contra um invasor alemão. les troupes de nos colonies. Quando o seu prestígio se imporia a todos e poria cobro às querelas políticas que paralisavam o governo. Mas Pétain assim foi nomeado oposto a Reynaud. Encabeçou a conspiração dos derrotistas que quis negociar com Hitler um armistício, desprezando assim os tratados que uniam a França à Inglaterra e proibiam cada um dos dois países de assinarem uma paz separada com o inimigo. O confronto entre Pétain e Reynaud atinge o clímax a 15 de junho. Si nous allons jusqu'en Bretagne, pendant que le gouvernement sera à Alger. Numa das últimas reuniões do governo, de Gaulle, que há 9 dias ocupa o cargo de subsecretário de Estado da Guerra, assiste mudo à cena. je demande la parole. Monsieur le maréchal. Monsieur le Président, dans les circonstances dramatiques où nous sommes aujourd'hui, mon honneur de soldat m'ordonne de renoncer aux responsabilités. Non, vous n'allez pas nous faire ça. Pas dans un moment pareil. Les responsabilités qui m'ont été confiées par ce gouvernement. Seule une demande d'armistice permettrait au pays d'éviter la catastrophe et la ruine. Et pour se relever, il ne pourrait compter que sur lui-même, débarrassé de ses alliés, qui ne nous ont pas assez soutenus dans la guerre. Mon devoir, ces conditions n'étant pas réunies, est donc de vous présenter sans délai ma démission. Pétain quer preservar o que ainda resta do exército, sujeitando-se para isso a entregar uma parte do território nacional e sacrificar a república que ele detesta. Pelo contrário, Reynaud é partidário da luta. Muito antes da guerra denunciara o perigo que o nazismo representava para as democracias, mas ninguém lhe deu ouvidos. Só ascendeu ao poder em março de 1940, mas já se sente esgotado, desencorajado, cercado de derrotistas por todo o lado, incluindo a companheira Hélène de Porte, que manobra na sombra e o incita a ceder. Impõe a sua presença até no Conselho de Ministros. Monsieur le vice-président, puisque vous nous présentez ici une demande écrite, vous comprendrez que je me doive de vous répondre par écrit. Nous discuterons de votre démission plus tard. Et je vous demande de vous rasseoir pour que nous puissions continuer. Non, je suis debout, je le reste. Maréchal, asseyez-vous. Non, je ne m'assieds pas. De toute façon, nous ne pouvons pas engager de conditions d'armistice sans consulter nos alliés. Nous les avons déjà sollicités à ce propos et nous attendons une réponse de Londres d'une heure à l'autre. Je propose donc de remettre cette réunion à plus tard. Disons à 16 heures. Messieurs, je ne vous retiens pas. De Gaulle fica furioso com o que vê e ouve, embora nada deixe transparecer. Tanto mais furioso porque, desde o final dos anos 20, luta contra outra doutrina militar. Uma estratégia mais ofensiva, prevendo o pior se não o escutarem. Ninguém lhe deu ouvidos, e o pior consumou-se. Desde sempre que de Gaulle sonha com salvar a França. Aos 15 anos escreve uma peça de ficção em que ele é o herói e descreve a queda do país e depois a sua salvação. Filho da burguesia de Lille, católico, sociável e patriota, o jovem Charles de Gaulle opta pelo exército. Entra para a Academia de Saint-Cyr e inicia a sua carreira de oficial.
A sua primeira colocação foi em 1912. O 33º Regimento de Infantaria, estacionado em Arras e comandado pelo coronel Philippe Pétain. É o primeiro encontro entre dois homens que o destino vai unir e que 4 décadas depois vai separar. Pétain simpatiza com de Gaulle, por sua vez o admira. O jovem é brilhante, desconfiado, culto, taciturno e seguro de si. Tudo nele já pronuncia uma carreira brilhante, como atestam as primeiras apreciações da sua situação. Contudo, resta-lhe uma prova, a do fogo. Desde o começo do conflito que o tenente de Gaulle demonstra um grande sentido do dever apoiado por uma grande coragem física. A 15 de agosto de 1914, escassos 12 dias após a entrada em guerra, uma bala fratura-lhe uma perna durante um ataque na Bélgica. Sete meses depois é de novo ferido, desta feita na mão esquerda. E em março de 1916 é trespassado por uma baioneta e o seu nome figura na lista de mortos nos campos da honra. Morreu? Não, foi capturado pelo inimigo. Evade-se 5 vezes. É sempre recapturado antes de chegar às linhas francesas e acaba a guerra nos campos de prisioneiros do Kaiser. Entre evasões ocupa o tempo daquilo a que chamam lamentável exílio, dando aos companheiros de infortúnio conferências sobre estratégia militar. Regressado à França, sobe alguns degraus da hierarquia. Afeto ao Estado-Maior, dá conferências notáveis na escola de guerra. A sua teoria, o regresso à guerra de grandes movimentações, como na época das grandes cargas de cavalaria napoleónicas que abriam nas linhas inimigas brechas que a mole da infantaria atravessava. Só que agora, diz ele, os tanques substituem os cavaleiros com a sua potência de fogo muito mais devastadora. Luta com tanto empenho pela constituição de um corpo profissional do exército, motorizado, blindado, apoiado pela aviação, que lhe põe a alcunha de coronel motor. Mas as suas teses vanguardistas suscitam a desconfiança dos superiores, irritados também pela sua faceta respondona e perentória que passa muitas vezes por arrogância. Pior ainda, nos 4 livros que publica entre 1924 e 1938, defende o conceito de que é o poder político que deve, em todas as circunstâncias, impor a sua vontade aos Estados-Maiores. Uma heresia numa altura em que os chefes militares ditam as suas opções a governos cada vez mais efêmeros. Opções que se resumem a este lema incessantemente entoado: a estratégia que nos deu a vitória em 1918 é a única que vale. É escavando trincheiras, mantendo custo o que custar as posições fortificadas que se alcança a vitória. Não é irrompendo pelas linhas inimigas de sabre desembainhado. E justamente a França muniu-se da rede de fortificações mais formidável jamais construída. A linha Maginot, que deteria rapidamente o inimigo. Dans la ligne Maginot, seuls les organes de feu et de guet affleurent à la surface, tout en restant invisibles. Des collines entières ont été percées de galeries et de chambres jusqu'à des profondeurs insoupçonnées. Celle-ci constitue une des réalisations les plus importantes du siècle. Elle est une des pièces capitales du système défensif français
et seconderaient efficacement en cas d'invasion toutes les armes chargées de la protection du territoire. Por que então perder tempo a constituir as tais divisões motorizadas destinadas à ofensiva que reivindica esse irritante e desmiolado Coronel de Gaulle? Porque, responde ele no seu livro, por um exército profissional publicado em 1934, as fortificações da linha Maginot só protegem a fronteira com a Alemanha. Ora, em 1914 foi atravessando mais a norte pela Bélgica que os exércitos alemães invadiram. Esse buraco na nossa muralha é há séculos a doença crónica da pátria, escreve ele. Uma via mortal onde sepultamos 1/3 dos nossos jovens. Albert Speer, ministro do armamento de Hitler, afirmou vezes sem conta que tinha lido e relido o livro do Coronel de Gaulle e tinha aprendido muito com ele. Em França, só Reynaud defende na Assembleia Nacional os pontos de vista desenvolvidos por de Gaulle, exigindo que o exército francês se arme de forma maciça com tanques e aviões modernos, mas ninguém lhe dá ouvidos. Os dirigentes franceses querem-se pragmáticos, realistas, pacíficos, não passam de medrosos, recusam-se a ver o perigo alemão que desvalorizam. A sua cegueira fará com que Hitler imponha a sua lei em toda a Europa até precipitar o mundo na guerra mais mortífera da história. Em março de 1936, Hitler coloca a Wehrmacht na Renânia. Uma violação flagrante do Tratado de Paz de 1918 que proíbe a Alemanha de estacionar o mais ínfimo efetivo que seja nessa região da fronteira com a França. A Inglaterra não reage. O governo francês diz-se chocado, mas nada faz. 2 anos depois, as tropas alemãs entram na Áustria. O país é pura e simplesmente anexado ao Reich de Hitler. O primeiro-ministro inglês Neville Chamberlain declara que não é o momento de se tomarem decisões precipitadas e não faz nada. Em França, o sentimento dominante é o mesmo: não fazer ondas. Afinal, se for esse o preço da paz, os austríacos se tornem alemães. Mais outros 6 meses e Hitler ataca a Checoslováquia. Impõe às democracias os calamitosos acordos de Munique que lhe reconhecem o direito de anexar regiões povoadas por minorias alemãs. Em 1939, é a vez da Polónia receber um ultimato inaceitável. Em nome da minoria alemã da Prússia Oriental, Hitler exige que ela lhe ceda uma porção do território polaco. Desta vez, é demais. Obrigadas por tratado a defender a Polónia, a França e a Inglaterra não podem recuar. Deflagra a guerra. Ou antes, a guerra a fingir. Britânicos e franceses de um lado, alemães do outro, observam-se durante meses de uma margem do Reno e da outra. A imprensa inglesa fala de falsa guerra e a propaganda alemã em guerra sentada. Contudo, nos primeiros dias do conflito, enquanto a Wehrmacht ainda estava mobilizada em força na frente polaca, as tropas francesas lançaram uma ofensiva no Saar, na Alemanha. Não encontraram nenhuma resistência e penetraram facilmente nas defesas inimigas. O que se teria passado se os aliados tivessem aproveitado essa vantagem? Nunca ninguém o saberá. Pois, ao terceiro dia da ofensiva, o general Gamelin, que chefiava o Estado-Maior francês, manda tocar a retirar. As tropas regressam para trás da linha Maginot e aguardam tranquilamente o ataque alemão. Um erro incrível que conduziu inevitavelmente à derrota de maio de 1940. Porquê? Porque Gamelin, um dos artífices da vitória de 1918, era também um dos defensores mais acérrimos da estratégia defensiva. Mas o seu prestígio era considerável e ninguém ousou pôr em causa as suas opções.
até Hitler lançar a Blitzkrieg contra a Bélgica. Como pressentira o coronel de Gaulle anos antes, os alemães lançam os seus ataques no norte através da Bélgica, contornando assim as linhas aliadas. Logo, os exércitos francês e inglês se dirigem para norte ao encontro da Wehrmacht. Ao mesmo tempo que pelas suas costas, através das Ardenas, divisões de blindados alemães lançam uma segunda ofensiva que os apanha por trás. Gamelin é destituído e chama-se a toda a pressa o general Maxime Weygand, colocado na Síria para o substituir. Weygand é mais uma figura da Grande Guerra, também ele ultrapassado pela violência e a rapidez do ataque alemão. Compreende, no entanto, que é preciso uma mudança radical de estratégia para salvar o que pode ainda ser salvo. Furioso e consternado, de Gaulle assiste à aplicação prática, mas por parte do inimigo, das teorias que em França defendera em vão durante mais de 10 anos. Sozinho e contra todos, ele é que tinha razão. E daí, do que o país precisa, nestas horas dramáticas, não é de um militar original com mais razão do que os outros, é de um novo Clemenceau ou de um outro Napoleão. O que falta à França é um homem providencial. Lá virá a sua hora, mas de momento é no campo de batalha que Charles de Gaulle tem de provar o seu valor. Em plena derrota, nomeiam-no chefe de uma divisão de blindados em que ele vai finalmente pôr em prática as suas teses. A sua missão, travar o avanço das forças alemãs que se dirigem para o mar, atacando-as pelo flanco. Entre 4 e 17 de maio, de Gaulle reúne as tropas e os meios. 85 tanques desirmanados e sem apoio logístico, nem reabastecimento de gasolina, sem equipamento rádio. Apesar disso, na manhã do dia 17, lança as tropas através das linhas alemãs em direção a uma aldeia do Aisne, Montcornet. Os primeiros tanques ocupam a aldeia, mas não podem aproveitar a vantagem que levam por falta de carburante. Os alemães ripostam. Os franceses recuam. De Gaulle lança então o segundo ataque e envia unidades de infantaria com as quais tenciona neutralizar as bolsas de resistência. A sua divisão de blindados reunidos ao calhas alcança o objetivo. Em Montcornet consegue um êxito tático que demonstra a pertinência dos seus pontos de vista. Em combate, de Gaulle mantém-se impávido, exigente, frio e contundente com os subordinados. Mas o exército francês já está desbaratado, isolado, arrasado pela aviação alemã. Perante isso, o coronel de Gaulle manda tocar a retirada. É então que Paul Reynaud decide chamá-lo para junto de si. De Gaulle, provisoriamente promovido ao posto de general de brigada, é nomeado subsecretário de Estado da Guerra. É sua missão organizar a resistência do exército francês. Mas o desastre está consumado. Há que resolver o mais urgente e contentar-se com limitar os estragos. Cinco dias depois, o governo abandona Paris, cidade que já não consegue proteger. De Gaulle defende incessantemente a resistência, mas a facção do compromisso com Hitler ganha terreno a cada dia que passa. O próprio Weygand, o herói da guerra de 14-18, começa a sugerir um armistício, mas Winston Churchill suplica aos franceses que prossigam, que não parem de combater. Nous n'avons pas encore perdu. Nous avons derrière nous. Winston Churchill, o carismático primeiro-ministro britânico, só ascendeu ao poder uns meses depois da declaração de guerra. Demasiado tarde. Nous sommes plus forts que les Allemands sous la mer.
E tal como de Gaulle está convencido de que urge prosseguir o combate, custe o que custar, ou então aceita-se que toda a Europa fique sob a bota dos nazis. A reunião de 11 de junho foi convocada por ele para conseguir dos franceses a garantia de que eles não deixariam a Inglaterra sozinha contra Hitler. Nous devons nous battre et nous battre encore. De Gaulle toma então a palavra. Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président, si vous le permettez... Expõe um plano audacioso que permitiria, desde que executado com rapidez, retomar a iniciativa. Propõe a organização de um recuo estratégico para a Bretanha de todas as forças aliadas ainda em estado de combater, para aí criar um bastião de onde seria conduzida a reconquista do território. C'est ce que j'ai appelé la stratégie du réduit breton. Se a ofensiva alemã foi tão bem sucedida foi porque as tropas aliadas estavam dispersas ao longo de uma linha de frente de centenas de quilómetros. Mas concentradas na Bretanha, encostadas ao mar, defendidas pela marinha e abastecidas pelas colónias, as tropas franco-inglesas deixavam de poder ser cercadas. E os alemães já não conseguiam impor a sua blitzkrieg. En Bretagne. Et une fois prêts, nous passerions à l'attaque vers l'est. Quanto ao governo, embarcaria para Argel, de onde poderia organizar a defesa e a reconquista de França ao abrigo do avanço das tropas alemãs. Um plano simples e audacioso, mas que o Estado-Maior e os partidários do armistício recusam com Pétain à cabeça. Quanto a Churchill, ele fica muito bem impressionado. De Gaulle e Churchill, dois gigantes que pela primeira vez se confrontam. Têm em comum um passado militar, uma vontade de ferro, uma visão lúcida da situação e do que está em causa. Partilham um humor feroz, o gosto pelos livros e pela história, um talento literário incontestável. Na esteira desta primeira entrevista, de Gaulle irá comentar: a impressão que me ficou mais me convenceu que a Grã-Bretanha, governada por um tal lutador, jamais se vergará. E de Charles de Gaulle, Winston Churchill dirá mais tarde: de Gaulle, um grande homem, é arrogante, egoísta, considera-se o centro do universo. Sim, tem razão, é um grande homem. Nos 4 anos que se vão seguir, vão ter de ombrear um com o outro de modo quase permanente. Uma relação tempestuosa, cheia de confrontos, mas que jamais se afastará de um respeito mútuo com um toque de admiração. Mas de momento, nada está ainda decidido e tudo é possível. Marca-se novo encontro entre o governo francês e o primeiro-ministro britânico para 2 dias depois, em Tours. Nesse dia declara-se Paris cidade aberta. Nenhuma resistência militar será oposta aos invasores para se poupar a cidade e os seus habitantes. O governo francês, que se apressa a trocar Tours por Bordeaux, faz correr os boatos mais loucos. Uma insurreição comunista teria estalado na capital. Teriam sido erguidas barricadas nas ruas. Tribunais populares pronunciavam sentenças de morte com o simples levantar de uma mão. Foram precisas várias horas para se conseguir falar ao telefone com o prefeito de Paris, que, tendo permanecido no posto, desmente tudo. As ruas estão desertas e a população, escondida por detrás das janelas, aguarda angustiada a entrada dos alemães na cidade. Já se vêem elementos da Wehrmacht em certos bairros. O ambiente é elétrico. Cercado de derrotistas por todos os lados, Reynaud vê-se forçado a perguntar a Churchill o que fará a Inglaterra se a França abandonar o combate. Winston, le gouvernement français n'oublie pas l'engagement solennel qu'il a pris de ne pas signer de paix séparée. Mais nous n'avons plus la force de lutter sur le territoire. Notre armée est brisée. L'Angleterre, au vu de tous les sacrifices déjà accomplis par le pays, pourrait-elle envisager de nous libérer de cet engagement? Il faut nous donner des temps, mes amis. Il faut vous battre à Paris, puis derrière Paris. En Provence, sous la mer, le gouvernement britannique a la volonté de briser Hitler et tout son régime. Donc, la guerre continuera et ne se finira que par notre destruction ou notre victoire. Voilà.
C'est ma réponse à votre question. Chamando de Gaulle de parte à saída da reunião, ter-lhe-á sussurrado: Vous êtes l'homme du destin. Terá mesmo dito isso? Anos depois, de Gaulle confessa não se lembrar. Mas uma coisa é certa. Nesse dia, alguma coisa se passou entre Charles de Gaulle e Winston Churchill, que logo fez o primeiro partir para a Inglaterra e o segundo acolhê-lo como único representante legítimo do governo francês. Mas de momento, de Gaulle não é o militar mais influente do governo. É o velho Marechal Pétain, com 84 anos, mas muito popular entre os franceses que têm as cartas na mão. Começa o confronto de Gaulle-Pétain, ou antes, esse conflito já antigo atinge o auge. Antes de 1914, também Pétain advogara doutrinas originais. Enquanto o Estado-Maior se agarrava aos conceitos napoleónicos da guerra de grandes movimentações, lançando os soldados ao assalto das posições inimigas, Pétain compreendera que as armas modernas tinham mudado as cartas. O fogo mata, dizia. Em 1914, a meses da Reforma, é de novo mobilizado e dá nas vistas pelo seu sangue frio. Nomeia-no o comandante-chefe em Verdun e põe em prática os seus princípios defensivos. Contém os alemães, poupando os seus soldados ao máximo, conquistando assim uma grande popularidade junto da opinião pública. Que importa que Clemenceau o ache pessimista, até ao insuportável? Em novembro de 1919, é ele que num cavalo branco conduz o desfile da vitória nos Campos Elíseos. Será de seguida chefe do Estado-Maior e depois ministro da Guerra. No entanto, mantém-se afastado dos jogos da política e ninguém adivinha a que ponto ele detesta a República que considera fraca e corrupta. Aliás, a partir de 1939, será figura de recurso face a uma classe política amplamente desacreditada. Paradoxalmente, Pétain, comandante dos exércitos, lembrava-se do jovem tenente muito altivo, de cujo corpo militar tinha sido comandante em 1912. Foi ele que promoveu o jovem oficial que, entretanto, se tornara coronel, com ideias originais que contrastavam com as da massa conformista dos militares. É Pétain quem impõe de Gaulle em 3 conferências na Escola da Guerra sobre a filosofia do comando. É Pétain que diz bem dos livros do coronel Motores. É Pétain, por fim, que pede a de Gaulle que o ajude a redigir uma obra de reflexão sobre a França e o seu exército. De Gaulle aceita e torna-se, de certo modo, escritor colaborador do Marechal. Mas quando o texto fica pronto, Pétain tenciona ser só ele a assiná-lo, que enfurece de Gaulle. O coronel escreve cartas contundentes ao Marechal, que renuncia finalmente a publicar a obra. De Gaulle retomará posteriormente o texto para publicar uma nova versão assinada por si. Os dois zangam-se, apesar da estima recíproca que sentem. Contudo, 7 anos depois, de Gaulle dedica ao antigo mentor a sua obra O Fio da Espada. Nesse dia, enquanto os alemães desfilam nos Campos Elíseos, os combates prosseguem na província. De manhã, um governo francês em pânico deixa Tours para se afastar ainda mais da capital e chegar a Bordeaux. Um Renault pressionado pelos partidários do armistício está desorientado, incapaz de impor o prosseguimento da guerra. O governo propõe que Renault se dirija a Pétain e somente a ele. Denuncia-se sem cessar a falta de apoio do aliado britânico. Também se acusam os inimigos internos, em primeiro lugar os comunistas, mas também já os judeus. À direita há quem murmure que a vitória da Alemanha nazi permitiria acabar com esta república corrompida, entregue ao estrangeiro, ateia e sob o domínio dos judeus. Desencorajado agora que se vê a caminho de Bordeaux, afogado no fluxo infindável de refugiados que fogem para sul,
De Gaulle pensa em demitir-se. Não quer o seu nome associado à capitulação, que a cada hora que passa parece mais do que inevitável. Mal chega, dirige-se à capitania, onde Paul Reynaud se instalou, e põe-no entre a espada e a parede. Vous ne pouvez plus rester ici. Il faut gagner Alger au plus vite. Êtes-vous prêt, oui ou non, à y aller? Oui. Dans ce cas, je file à Londres dès demain, organiser la suite avec les Anglais. Où vous trouverai-je? Vous me retrouverez à Alger. Na noite seguinte, de Gaulle deixa Bordeaux e vai para a Bretanha. Na tarde do dia 15 de junho, consegue embarcar num contratorpedeiro da Marinha Nacional. Na travessia até à costa inglesa, pergunta ao comandante do navio: aceitaria continuar a combater com a bandeira britânica? O oficial responde-lhe que não se baterá pelos ingleses. De Gaulle suspira e pergunta: acredita que hoje em dia é esquisito ser o general de Gaulle? É com esse humor sombrio que de Gaulle desembarca em Londres na manhã de 16 de junho. À chegada, aguarda um diplomata francês, Jean Monnet, um homem que desde o começo do conflito tem a seu cargo a coordenação franco-inglesa em matéria de indústria de guerra. Industrial e banqueiro convertido à diplomacia, Jean Monnet é uma personagem atípica na paisagem política francesa. Após a Grande Guerra, foi um dos que concebeu a Sociedade das Nações, de que aliás foi secretário-geral adjunto. Monnet defende desde sempre a ideia de um mundo que ultrapassa os antagonismos nacionais, em que os países seriam regidos pelo direito internacional. E já sonha com a maior obra da sua vida, a criação dos Estados Unidos da Europa, que trariam paz e prosperidade a este continente assolado por guerras incessantes. E o que veio propor a de Gaulle neste dia dramático poderia ser o prelúdio da realização do seu sonho. Um projeto de união imediata, pura e simples, ao Reino Unido, o Reino e a França fundidos numa só nação. É preciso, diz Monnet, que de Gaulle convença Churchill de que essa união é a única solução que impede que a França peça o armistício. Uma ideia louca, agora que a França está à beira da derrocada e que a Inglaterra se prepara para o desastre. De tal modo louca que Sir Winston Churchill propõe imediatamente ao seu gabinete de guerra que a adote. Às 16 horas, mal termina a reunião extraordinária do Gabinete de Guerra, redige-se um documento intitulado Projeto de Declaração da União Franco-Britânica, com o fim de ser transmitido ao governo francês. Nele se lê: os dois governos declaram que a França e a Grã-Bretanha não serão de hoje em diante dois países, mas uma só União Franco-Britânica. Todo o cidadão francês adquire imediatamente a cidadania britânica, todo o súbdito britânico se tornará cidadão da França. A União concentrará todas as energias contra a potência do inimigo em qualquer lugar onde se trava uma batalha. E assim venceremos. Recursos ilimitados, uma frota invencível. Certamente serão precisos meses, talvez anos, para se resolverem todos os problemas jurídicos. Mas enquanto se espera, deixa de poder-se sequer aventar a questão de uma paz separada com a Alemanha. Um pouco antes das 17 horas, de Gaulle telefona a Reynaud do gabinete de Churchill, no número 10 da Downing Street. Monsieur le Président, c'est une chance unique. Peut-être la dernière. O governo britânico aprova o projeto. É preciso agora que o governo francês faça o mesmo. Et personne ne pourrait vaincre un tel empire. Vous vous rendez compte de ce que vous proposez? De tout ce que ça signifie? Monsieur, le temps presse. Il nous faut être audacieux ou disparaître. Churchill pega no auscultador. My dear Paul, écoutez-moi. La seule chose qui compte à cet instant, c'est de ne pas céder et de continuer le combat. Reynaud empenha-se.
Pede incessantemente nas horas seguintes ao seu governo que ratifique o projeto Monet. Nos minutos seguintes, de Gaulle volta a Bordeaux a bordo de um avião posto à sua disposição por Churchill. Quer estar o mais depressa possível perto de Reynaud para o apoiar. Em que é que pensa este general a título provisório, subsecretário de Estado da Guerra num governo que só sonha em render-se, quando voa por entre as nuvens rumo à cidade de Bordeaux? Acredita verdadeiramente naquela união franco-britânica? Acredita que Reynaud consegue convencer o governo francês a subscrevê-la? Não, provavelmente não. Mas tal como Winston Churchill, pensa que essa tentativa adiará uns dias a capitulação dos franceses, dando tempo a Reynaud para chegar a Argel e apelar à continuação da luta por todos os meios. Pré-munição? À chegada a Bordeaux, às 21 horas do dia 16 de junho de 1940, de Gaulle manda o piloto do avião não voltar para Londres. Quer que ele o aguarde. Não vá o diabo de celas. Mas de Gaulle ignora que Reynaud tomou a palavra e apresentou o projeto Monet ao governo, cuja reação é sem apelo. Reynaud quer nesta altura ser inglês? Quer que a capital de França seja Londres e o país passe do futuro a ser um mero protetorado britânico? Não, não e não. Jamais o governo francês aceitará tal coisa. E essa proposta insensata mostra bem o valor que merece a aliança com a Inglaterra. Mais valia confiar nos alemães pedindo-lhes quais seriam as condições necessárias ao fim dos combates. Quando o Conselho de Ministros acaba às 19 horas, Paul Reynaud pede admissão. Je vous présente solennellement ma démission. Foi imediatamente aceita e já não vai para a Argélia continuar a guerra. E ao mesmo tempo que de Gaulle toma conhecimento desta demissão na pista do aeródromo, às 22 horas, o Presidente da República, René Lebrun, pede ao Marshal Pétain que forme novo governo. Estão lançados os dados. A França aceita a derrota. Quando se encontra com Reynaud pela última vez, alguns minutos depois, de Gaulle vê um Reynaud aliviado do peso de um fardo insuportável e só com vontade de se afastar do mundo entregue ao caos. De Gaulle transmite-lhe a decisão de que, daí em diante, se impõe. Volta para a Inglaterra, onde continuará a luta com todos os franceses que recusarem a rendição. Reynaud deseja-lhe muita sorte e entrega-lhe 100.000 francos de um fundo secreto do governo. 100.000 francos. Um avião inglês e vestígios contraditórios de um exército derrotado é só do que dispõe Charles de Gaulle para enfrentar o destino na noite de 16 de junho. Ao escolher o exílio, Charles de Gaulle corre um risco tremendo. Ele sabe-o. A sua partida fará dele desertor, traidor, um sedicioso aos olhos do novo governo. Governo que daí a algumas semanas o condena à pena de morte. Contudo, a partir desse instante jamais o assaltará a mínima dúvida, até a derrocada da Alemanha nazi. Vencidos, dirá ele, são aqueles que aceitam a derrota, e eu não sou desses. Tal estado de espírito é sem dúvida fruto de todo o seu percurso no exército e de um pensamento político profundamente original nessa época. Católico praticante, frequentou também meios socialistas e radicais. Antes da Grande Guerra assistirá a vários encontros com Jean Jaurès, pessoa que o fascinava. O seu instrutor principal em Saint-Cyr era, aliás, defensor de Dreyfus e socialista. Nos anos 30 teve relações informais com um grande número de personalidades políticas de todas as tendências, sem nunca, no entanto, se empenhar nitidamente numa via ideológica precisa. Talvez porque o seu interesse pela política se baseasse primeiro numa análise das relações geopolíticas, no jogo político e na estratégia a longo prazo, e só depois numa ideologia defendida por este ou aquele partido. Perante a derrota de Gaulle e Winston Churchill, parecem ser os únicos em Inglaterra a ter uma visão nítida do que é o conflito que acabou de estalar. Um conflito mundial, globalizado, que, a longo prazo, a Alemanha de Hitler só poderá perder, porque, inevitavelmente, ele terá de enfrentar os poderios soviético e americano. É esse o sentido da história. Às 9 da manhã, de Gaulle deixa a França a bordo do avião inglês que Winston Churchill lhe emprestara. O voo de 4 horas é agitado. Ao sobrevoar Paimpont, onde a mãe está hospitalizada, de Gaulle repara que a floresta está em chamas. É a última imagem que leva de França.
Nesse instante, escreverá ele nas memórias, senti que era um homem só que acabara de decidir atravessar um oceano a nado. A situação é trágica. Está só sem outra legitimidade que não seja a que lhe quiserem outorgar os britânicos. Em França, é ainda quase desconhecido da opinião pública. Não tem recursos nem tropa com que prosseguir a luta. Mais de 100.000 soldados franceses foram evacuados de Dunkerque para a Inglaterra no final de maio, mas não tem autoridade sobre eles e a grande maioria espera muito ansiosa a assinatura do armistício para voltarem ao continente e, pura e simplesmente, para suas casas. Contudo, de Gaulle começa a redigir o apelo à continuação do combate que irá transmitir pela rádio. Churchill prometeu que o deixaria falar na BBC. Juntos combinaram que ele ocuparia a antena assim que o pedido francês de armistício fosse oficializado. O que veio a acontecer quando a voz do Marshal Pétain ressoou nas ondas da rádio francesa. C'est le cœur serré que je vous dise aujourd'hui qu'il faut cesser le combat. Je me suis adressé cette nuit à l'adversaire pour lui demander s'il est prêt à rechercher avec moi, entre soldats, après la lutte et dans l'honneur, les moyens de mettre un terme aux hostilités. Chegou a hora de Charles de Gaulle entrar na história. Porém, nessa manhã, tudo começou mal. No seio do governo inglês, nem todos partilham a determinação de Winston Churchill em continuar a guerra contra a Alemanha. Alguns, na primeira fila dos quais está Lord Halifax, ministro dos Negócios Estrangeiros, veem na rendição dos franceses a oportunidade de negociar o armistício que, se bem que nada glorioso, ao menos evitará o pior. A invasão das Ilhas Britânicas pela temível Wehrmacht, que nada parece conseguir deter. E depois o governo de Pétain é o único legítimo. Por que então entregar o microfone da BBC a esse general de Gaulle que apenas se representa a si mesmo? Mas Winston Churchill é um primeiro-ministro teimoso. Convence membro após membro do seu gabinete de guerra a deixarem de Gaulle pronunciar o seu apelo. Precisa para isso de toda a tarde e de muita diplomacia. E todos, ou quase todos, exigem que de Gaulle adocique os termos do apelo para não melindrar Pétain, chefe legítimo do governo francês. Ao longo do dia, de Gaulle reescreve o discurso várias vezes antes de o ditar a Elisabeth de Miribel, secretária da Embaixada de França, que, na véspera, resolvera ser a primeira a afiliar-se naquilo que ainda não é a França Livre. Às 18 horas, finalmente, de Gaulle está de texto na mão, diante de um microfone da BBC. Ninguém ainda se capacita da importância do momento. O apelo, aliás, nem foi gravado. Les chefs qui, depuis de nombreuses années, sont à la tête des armées françaises, ont formé un gouvernement. Ce gouvernement, alléguant la défaite de nos armées, s'est mis en rapport avec l'ennemi pour cesser le combat. Cette guerre n'est pas tranchée par la bataille de France. Cette guerre est une guerre mondiale. Toutes les fautes, tous les retards, toutes les souffrances n'empêchent pas qu'il y a dans l'univers tous les moyens nécessaires pour écraser un jour nos ennemis. Foudroyés aujourd'hui par la force mécanique, nous pourrons vaincre dans l'avenir par une force mécanique supérieure. Le destin du monde est là. Quoi qu'il arrive, la flamme de la résistance française ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas. Demain, comme aujourd'hui, je parlerai à la radio de Londres.
Poucos em França ouvem o apelo, e mais raros ainda são aqueles que a ele reagem. Mas, como prometeu, de Gaulle renovou incessantemente nos dias seguintes. Croyons que l'honneur des Français consiste. A imprensa anglo-saxónica difundiu. Em França começam a passar a palavra em segredo. E pouco a pouco, ao longo dos meses, de anos, a resistência francesa, cujo nome fora citado pela primeira vez nesse 18 de junho ao microfone da BBC, tornou-se realidade. Aos poucos, o número de franceses livres aumenta. Pouco a pouco, a resistência interna organiza-se. A Rússia Soviética e os Estados Unidos entraram em guerra contra a Alemanha. A guerra tornou-se mundial, como pronunciara de Gaulle no seu apelo. E o temível poderio mecânico posto em marcha pelos aliados derrubou o Reich. Na altura do desembarque na Normandia, as forças francesas livres e as forças internas francesas já tinham mais de 500 mil combatentes em todas as frentes. Na Ásia, em África, na Europa de Leste, em terra, no mar e no ar. E a 26 de agosto de 1944, após mais de 4 anos de exílio e mesmo enquanto ainda prosseguiam os combates contra a Alemanha nazi, o general de Gaulle, o pária, o traidor, o desertor, desceu triunfante os Campos Elíseos, aclamado por uma multidão eufórica.